Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. E aí, meus amores? Vamos lá, gatinhos e gatinhas. Lindões, lindões. Cadê os meus pequenos grandes? Eu falei, cara, esses moleques são diferentes mesmo, dá saudade mais da conta. A gente vai trabalhando assim, o tempo vai passando, aí parece que fica mais difícil ainda. Porque aí vamos vendo como é que você, graças a Deus, vocês estão se cuidando, estão se organizando, mas dá aquela vontade de ver, de pegar, de apertar, né? Mas vai passar logo esse trem, se Deus quiser vai dar tudo certo. Rapidinho a gente vai estar perto, né? Para poder conversar. Meus amores, hoje... nossa aulinha de hoje, eu vou trabalhar com vocês da sequência, tá? Semana passada eu fiz uma aula com o Marcão, foi massa, cara. Aquela aula com o Marcos foi topíssima, quando nós falamos de terremoto, né? Com o Jeff, falar de razão áurea pra mim é meu dodói, adoro razão áurea. E com o Joãozinho é meu ídolo. Então trabalhar com esses caras não existe não, né? É sempre maravilhoso. Nós vamos fazer hoje, dar sequência no nosso material, né? Então, o que nós já vimos? Nós estamos vendo trigonometria básica. Então, nós falamos sobre razões de trigonometria triângulo retângulo. Nós falamos sobre razões trigonométricas inversas, né? Nós falamos, quando eu digo inversa, seria secante, cossecante, cotangente, tá? Vimos razões trigonométricas de um triângulo retângulo, sendo cosseno tangente dos ângulos notáveis, 30, 45, 60. Então, nenhuma novidade aí. Nós comentamos também um pouquinho da matéria da Milquinha, que seria a parte de geometria, circunferência, círculo, ângulo no relógio, né? Aí, o que acontece? Hoje eu vou dar a sequência para vocês, brincando como? Nós vamos falar um pouquinho sobre circunferência trigonométrica. Tá ok? Essa trigonométrica, vamos expor juntos, ver como é que funciona. Vou fazer alguns exercícios com vocês, da apostila de vocês, e vou sugerir alguns mais. Na nossa próxima aula, aí eu vou para o quadro de novo, tá ok? Vou deixar, vocês vão já tentar fazer. Meus amores, hoje está o caos, aquele modelo. Ela vai e volta, oscilando toda hora. Mas vamos lá, não vamos esperar, não vamos desanimar não, que nós vamos junto e esse negócio vai dar certo. Então vamos lá, vou conversar com você então sobre o ciclo trigonométrico, tá ok? Falar sobre a circunferência trigonométrica. Vamos bem suave, bem sem desespero, tá bom? Vamos entender como é que é o comportamento dela, como que funciona a circunferência trigonométrica. Aí no meio do vídeo eu vou parar e falar, gente, entendemos como é que funciona? Aí vocês vão colocar um ok pra mim, pra eu saber que todo mundo tá acompanhando. Coloca o ok, ou aonde pintou o problema, você me fala que eu volto lá e a gente retoma. Tá bom? Então bora, vou virar aqui, vamos pro papelzinho, vamos discutindo, que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então vamos lá. Vou virar, meus amores. Então vem que vem. Suavinho, tranquilinho, vamos viajar um bocadinho pra gente entender a circunferência trigonométrica. Tá ok? Então vamos lá, lindinhos. O que é a circunferência trigonométrica? Circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, ciclo trigonométrico é uma circunferência, tá ok? De raio 1. Então eu digo que o ciclo trigonométrico é uma circunferência unitária. Meus amores, sempre que eu falar para você que um círculo é unitário ou uma circunferência é unitária, significa que o raio dela vale 1, tá bom? Então eu disse para você que o ciclo tal é um ciclo unitário. Então o círculo tem raio igual a 1. Seja a circunferência unitária, então o raio dela é igual a 1. A circunferência ou ciclo trigonométrico, ele é unitário. Ou seja, o raio dele tem que valer 1, tá ok? Então vou pegar aqui, ó, olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Vamos usar o compasso. Olha só. Então, quando eu pego uma circunferência, aqui bonitinho, vou deixar bem fortinho aqui, para vocês enxergarem comigo o que vai acontecer. Uma circunferência, tá ok? Lindinha, bonitinha, toda danadinha.
Aqui é o meu centro, centro O, tá ok? E a partir desse centro, o que nós vamos fazer? Eu vou tomar duas retas, tá ok? Duas retas concorrentes. Lembre-se, retas concorrentes são retas que se tocam em um único pontinho. Então, as duas são concorrentes justamente no centro. Então, vai existir uma aqui, tá ok? E a outra aqui, ó. Concorrentes no centro, tudo bem? Aí, lembre-se que o raio desse negocinho vale 1. O raio dela é 1. Por isso, circunferência unitária. Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos devagarinho. Olha o que acontece, meus amores. Quando você trabalha com a circunferência trigonométrica, o eixo horizontal, aqui, ó, ele recebe um nome, tá? O eixo horizontal, ele é chamado de eixo do cosseno. Tudo bem? Então, o eixo horizontal é o eixo do cosseno. Tranquilo? O eixo vertical, aqui, ó, ele também tem nome. Eu vou definir ele como sendo o eixo seno. Então, eu vou ter o eixo do cosseno e vou ter o eixo seno. Duas retas perpendiculares ortogonais aqui, ó, vão se tocar formando um ângulo de 90 graus. Aonde? Justamente na origem. E a minha circunferência é unitária, ou seja, o raio é igual a 1. Tá bom? Tudo bem? O que essas duas retas fazem? As duas retas, elas vão dividir a minha bolinha em 4 partes, gatinhos. 4 partes de mesmo tamanho. A bolinha toda, eu vou desligar os comentários só para você acompanhar. Daqui a pouquinho eu ligo de novo, tá bom? Meus amores. Olha só. Então, o que as duas retinhas vão fazer? O eixo seno e o eixo cosseno vão dividir a minha bolinha em 4 partes. A bolinha inteira, ela tem 360 graus. Se vai dividir em 4 partes, são 4 partes iguaizinhas. Tudo bem? Então, se são 4 partes iguais, é 1/4 para cada uma. Então, a primeira, ela vai de 0, 0, até 90 graus. Então, se eu dividir 360 por 4, 90, 90, 90, 90. Tá? Então, a primeira vai de 0 a 90. A segunda vai de 90 a 180. Só somar mais 90. Tá? 90 mais 90, 180. A terceira, eu vou somar mais 90. Tudo bem? Então, 180 mais 90, 270. E a quarta parte, vou somar mais 90. 270 mais 90, 360 graus. Aí fecha a minha bolinha. Tudo bem? Posso pensar nessas medições em graus ou posso pensar na unidade do raio. Quando eu penso na unidade do raio, estou falando de radianos, que não é novidade para gente, tudo bem? A cada 1 pi radianos, eu tenho exatamente 180 graus. Então, isso aqui nós já vimos, tudo bem? Então, a cada 1 pi radiano, eu tenho 180 graus. Se eu converter os meus graus para radianos, eu tenho as seguintes medidas. O 0 é 0 rad, tudo bem? O 90 é metade de 180. Se 180 é pi rad, 90 é pi sobre 2 rad. Tudo bem? Pi sobre 2 radianos. 180 graus é o próprio pi radiano. 270, se eu fizer a regrinha de 3 para transformar aqui, ó, vai ser 3π sobre 2 radianos. E o 360 é o dobro. Se é o dobro, 2π radiano. Tudo bem? Então, aqui eu dividi a minha bolinha em 4 partes com 90 graus cada uma. De 0 a 90, de 90 a 180, 180 a 270, 270 a 360. Cada uma dessas partes tem um nomezinho. Elas são chamadas de quadrantes. Então, esse cara aqui é o primeiro quadrante. Esse, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo bem? O que acontece, meus amores? Lembra da origem? A origem, ela vai dividir a nossa bolinha em relação aos sinais também. Essa origem aqui, ó, funciona como a origem lá no plano cartesiano. Vou colocar aqui em cima só para você observar. Lá com o Fabão, vocês estão vendo funções. Fabão ou catenaccio? Acho que é o catenaccio, né? Então, olha o que acontece. Nas funções, você estuda elas
num plano que nós chamamos de plano cartesiano. Eixo X, eixo Y. O que é que a origem do plano cartesiano faz? Divide os sinais. No eixo das ordenadas, que é o Y, todo mundo para cima da origem fica positivo. Todo mundo para baixo fica negativo. Em relação à origem, no eixo X, todo mundo para frente fica positivo, todo mundo para trás fica negativo. Então, os valores de X à frente da origem são positivos, antes da origem são negativos. Acima da origem para o eixo do Y é positivo, abaixo negativo. Aqui no plano, na nossa relação da circunferência ou ciclo trigonométrico, é a mesma ideia. Tá? Então, a origem, ela vai definir os sinais para a gente, tá ok? Como é que ela vai definir os sinais? Vai definir assim, ó. No eixo seno, que é o eixo vertical, tudo que estiver para cima tem valor positivo. Tudo que estiver para baixo tem valor negativo. Então, automaticamente, eu acabo aprendendo, ou vendo que o seno tem valores positivos no primeiro e no segundo quadrante. É onde está mais, ó. Tá vendo? E ele tem valores negativos, os senos dos ângulos são negativos, quando os meus ângulos estão no terceiro e no quarto quadrante. Viu tanto que é facinho? Agora, para o cosseno, lembra lá do plano cartesiano? Para frente da origem fica mais. Então, o cosseno é positivo aqui e aqui. Negativo aqui e aqui. Então, o que eu tenho de interessante? Para o cosseno, todos os carinhos, os ângulos que estiverem no primeiro ou no quarto quadrante, tem valores de cosseno positivo. Todos os ângulos que estiverem no segundo ou no terceiro quadrante, tem cosseno negativo. Exemplo, cosseno de 240 graus aqui, ó. Está no terceiro quadrante, então o cosseno é menos. Cosseno de 130 graus. 130 está no segundo quadrante. Se 130 está aqui, então o cosseno é negativo. Tudo bem? Então, bem tranquilinho, bem suave, só olhar a partir da origem. Tá ok? O que eu tenho que analisar com um pouquinho mais de carinho? Quando eu olho os ângulos, tem como eu analisá-los, estudá-los, em duas situações, tá? Com duas leituras. Uma leitura nesse sentido, outra leitura nesse sentido. Tudo bem? Quando eu olho nesse sentido, um aqui, ó, eu digo que está no sentido do ponteiro das horas. Se está no sentido do ponteiro das horas, esse é o sentido horário. Tudo bem? Esse cara aqui é no sentido contrário. Então, ele é chamado de anti-horário. Mas os dois têm medida 360 graus. Se eu olhar no sentido horário e anti-horário, assim é 360, assim também 360. Tá bom? Porque fecha a mesma região, o mesmo espaço geométrico. Tranquilo? Agora, vamos definir assim, ó. Os ângulos, quando vistos no sentido anti-horário, sempre terão valores positivos. Então, de 0 a 360, positivo. Quando eu olhar no sentido horário, ele também vai ter 360 graus. Só que agora, negativo. Claudinho, como assim negativo? 0, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Vamos de novo? 0, menos 90, menos 180, menos 270, menos 360. Tá ok? Então, continua valendo o mesmo tanto, só que agora negativo. Certo? Como é que vai ajudar a gente a resolver esses trocinhos? Como é que eu vou localizar os meus ângulos? Se eu disser para você assim, ó, quanto vale, um exemplo, né? Quanto vale seno de 120 graus? Eu não sei quanto vale o seno de 120 graus, mas eu sei que o seno de 120 graus, 120 está entre 90 e 180. Então, esse cara aqui, ó, ele pertence ao segundo quadrante. Não sei quem é esse cara por enquanto, mas eu sei que ele é positivo. Agora, se eu quero cosseno de 245 graus. Se eu quero o cosseno de 245 graus, eu não sei quanto vale o cosseno de 245. Mas eu sei que 245 é maior que 180 e menor que 270. Então, esse cara está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Tudo bem? Lindinhos, falei do seno,
Falei do cosseno, mas ainda não falei da tangente. Claudinho, onde está a tangente? Tangente, gatinhos, ela vai estar passando por aqui, ó. Em cima, tá ok? Do zero. Aqui vai estar a reta tangente. Então a tangente ela passa. O que é uma reta ser tangente ao círculo? Uma reta tangente ao círculo é uma reta que encosta em um pontinho. O eixo tangente vai encostar aqui no zero, ó, bem lá, paralelo ao eixo do seno. Ela vai encostar aqui no zero, certo? Paralela ao eixo do seno. Para ficar mais fácil, você vai lembrar assim para mim, ó. Como é que é a disposição dos ângulos como é que é a disposição das retas do círculo trigonométrico? Vão ser dispostas assim, ó. Seno em pé, cosseno deitado, tangente do lado. Tudo bem? Seno em pé, cosseno deitado, tangente do lado. Ficou claro? Seno em pé, cosseno deitado, tangente do lado. E os sinais? Como é que ficam os sinais da tangente? Sinais da tangente é facinho de mexer, tá? Porque nós já aprendemos que para achar a tangente de um ângulo, deixa eu pegar um mais bonitinho aqui. Para achar a tangente de um ângulo, tangente de x, basta eu fazer seno sobre o cosseno. Então a razão seno sobre o cosseno dá sempre a tangente, tá ok? Então se eu quero os sinais da tangente, basta eu analisar, então, o que eu tenho, o que eu já conheço. Porque, por exemplo, sinais de cosseno e seno, eu sei identificar. Basta olhar a origem. Então, se eu quero a tangente no primeiro quadrante, eu olho. O seno é positivo. O cosseno é positivo. Então, se eu fizer mais dividido por mais, a tangente fica mais. Se eu fizer no segundo quadrante, o seno é positivo. O cosseno é negativo. Mais dividido por menos, fica menos. Então a tangente ela é negativa no segundo quadrante. No terceiro quadrante, o seno é menos, o cosseno é menos. Menos dividido por menos, fica mais. Então a tangente é positiva no terceiro quadrante. No quarto quadrante, seno é menos, cosseno é mais. Menos dividido por mais, fica menos. Então a tangente ela é positiva no primeiro e terceiro quadrante, negativa no segundo e quarto quadrante. Tudo bem, gatinhos? Sem problemas? Só um detalhinho. Vou ligar aqui de novo. Vou te perguntar como é que estamos para eu continuar, tá bom? Todo mundo acompanhou ele? Só vou dar um geralzão aqui. E vamos conversar. Olha para mim e me pergunta o que que não saiu. O que que você não entendeu, lindão? Todo mundo entendeu? Põe um ok. Claudinho, ok. Só para eu ficar mais tranquilo. Todo mundo entendeu o ciclo trigonométrico? Recordado, gatinhos? Quadrante, de 90 a 180. Terceiro quadrante, 180 a 270. Quarto quadrante, 270 a 360. Tudo bem? Sentidos, dois sentidos. Anti-horário e horário. Em todos os sentidos, a bolinha tem 360 graus, tá ok? Só que, quando eu olho no sentido horário, ponteiro das horas. Sentido horário, os ângulos são negativos. Sentido contrário, anti-horário, os ângulos são positivos. Tudo bem? Seno em pé, ó, só lembrar. Seno em pé, cosseno deitado, tangente do lado. Do lado aonde? Encostando no zero. Tangenciando no zero. Seno em pé, cosseno deitado, tangente do lado. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Não. Aqui nós definimos pelo zero. Poderia passar do outro lado. Mas como eu quero analisar os ângulos, a partir dos sinais positivo e negativo, anti-horário e horário, fica mais conveniente trabalhar com a reta passando pelo zero. Tá? Porque eu oriento com mais facilidade meus ângulos. Tudo bem? Você entendeu, Pedrão? Poderia passar do lado? Poderia, mas daria um pouquinho de trabalho para eu analisar o contorno todo da circunferência. Então, de preferência, tá? Convenciona-se, então, que ela vai ser tangente no zero. Você entendeu, Pedrinho?
Os ângulos negativos, nós trabalhamos as relações trigonométricas com situações de temperatura, por exemplo, tá ok? Quando eu quero trabalhar com relação de temperatura, quando eu quero olhar redução ao primeiro quadrante, porque às vezes eu posso estar caminhando em um sistema cíclico, não anti-horário, mas horário. Aí eu consigo localizar o meu ângulo negativo e fazer comparação com ele em relação ao seu representante positivo. Tá bom? Para isso que servem os ângulos negativos. É quando eu estou olhando o deslocamento, não anti-horário, mas o deslocamento horário. Porque eu também consigo caminhar nesse sentido. Só que quando eu caminho, por exemplo, eu andei aqui menos 60 graus. Menos 60 graus tem que ter seno, cosseno, tangente positivos. Então tem que achar o seu... seno, cosseno, tangente representado por uma determinação positiva. Quem que é o determinador positivo do menos 60 graus? Aí eu pego 60 graus, está no quarto quadrante. Voltando, seria o 300 graus. Então 300 graus e os 60 graus negativos, eles têm uma correspondência. Você entendeu? Quem perguntou aqui, meus amores? Quem perguntou para mim dos ângulos? A Luizinha, você entendeu, meu bem? Os ângulos negativos? Se eu olhar de novo os ângulos no sentido horário, por exemplo, 30 graus negativos. Então andei 0, 0 até os 30 graus negativos. Para pensar seno, cosseno e tangente, aí eu penso determinação positiva, ou seja, de 0 a 360 graus positivo. Menos 30, que está aqui no quarto quadrante, quem que representa ele? Aí eu olho, menos 30, quem é ele está no quarto quadrante, né? O menos 30. Aí quem que é o representante dele de maneira positiva? Aí eu olho, voltando de cá, 330 graus. Você entendeu, Luísa? Aí seno, cosseno, tangente de menos 30 é igual a seno, cosseno, tangente de 330. Ok? Vou mostrar a folhinha de novo, Bruninha. Vou mostrar aqui, vamos lá. Vou virar de novo. A Bruna pediu para dar uma olhadinha na folha, gatinhos. Aí, Bruninha. O que você não entendeu aí, minha pequena? Tudo bem? Tudo ok, meus amores? Eu adoro ficar assim pertinho de vocês. É massa para trocar ideia. Tudo tranquilo, né? Então, continuemos. Vamos que vamos, ok? Meus amores, eu só tenho uma relaçãozinha que eu quero destacar com vocês. Vou pegar o ciclo de novo, porque nós temos que analisar alguns ângulos, que eu chamo eles de notáveis do ciclo, tá? Quais são os ângulos notáveis do ciclo? Anjinha do meu coração. Olha só, vamos lá. Vou virar aqui de novo só pra gente bater papo. Eu adoro esse negócio de vira, vai. Olha só, o que acontece? Quando o assunto, então, é circunferência trigonométrica, o que eu tenho que saber? Primeira coisa, as divisões é importante demais, a divisão dos quadrantes, é entender que o eixo seno e o eixo cosseno, quando eu olho cosseno e seno, dividindo o meu ciclo em 4 partes, né, iguais, eu tenho uma relação com sinais, é importante entender que funciona igualzinho no plano cartesiano, a partir da origem, para o eixo seno, que é o em pezinho, todo mundo para cima, primeiro e segundo quadrante, vão ter no caso, seno positivo e para baixo da origem, terceiro e quarto quadrante, o seno é negativo, tá ok? Além de, a partir da origem, para o eixo do cosseno, que é o deitadinho, para frente, todos os cossenos são positivos, ou seja, ângulos no primeiro e no quarto quadrante, o cosseno é positivo, tá bom? Para trás da origem, a origem está aqui, ó, para trás, seria segundo e terceiro quadrantes, segundo, terceiro. Então, segundo e terceiro quadrante, os ângulos que aqui estão têm cossenos negativos. Para achar a tangente, lembra? Seno em cima, cosseno embaixo. Seno sobre o cosseno. Então, se no primeiro quadrante os dois são positivos, então a tangente fica positiva. Mais dividido por mais fica mais. Ok? No segundo quadrante, um deles é negativo. Né? O cosseno é negativo. Então, mais dividido por menos fica menos. Então, a tangente é negativa no segundo quadrante. No terceiro quadrante, seno é menos e cosseno é menos. Menos dividido por menos fica mais. Então, a tangente é positiva no terceiro quadrante. No quarto quadrante tem um negativo. O seno é negativo. Então, menos dividido por mais fica menos. Tangente negativa. Segundo, quarto quadrante.
positiva. Primeiro, terceiro quadrante. Tudo bem, meus amores? Agora, vamos lá devagarinho para a gente entender o que eu quero que vocês guardem para mim. No ciclo, aparece o que nós chamamos de ângulos notáveis. Quais são os ângulos notáveis no ciclo? Os ângulos notáveis no ciclo são os carinhas que vão dividir os quadrantes. Quais são os carinhas que dividem os quadrantes? 0, 90, 180, 270, aqui embaixo, e 360. É interessante saber seno, cosseno e tangente desses caras. Por quê? Porque um monte de exercício vai falar exatamente sobre as ideias quando o seno admite valor máximo, quando o seno admite valor mínimo. Quando o cosseno admite valor máximo, quando o cosseno admite valor mínimo. Pera aí, Claudinho, você está falando de máximo e mínimo? Como assim? Meus amores, seno e cosseno são funções limitadas, tá ok? Ou seja, seno e cosseno tem função mais, seno e cosseno tem valor máximo e tem valor mínimo, tá ok? Então, valor máximo, valor mínimo, por quê? Porque todos os valores de seno, cosseno e tangente, seno e cosseno que eu conheço estão limitadas dentro da bolinha. Já a tangente não, a tangente ela pode crescer ou decrescer do jeito que ela quiser. Tanto é que ela está fora da bolinha. Mas, para entender, tá ok? Para entender o valor do seno e cosseno máximo e mínimo, basta eu compreender que eles estão limitados, que eles estão presos dentro da bolinha, tá ok? Vamos entender aqui bonitinho. Só voltando lá na bolinha, eu vou fazer a bolinha e vamos ver de novo os nossos ângulos que limitam os quadrantes. Bem tranquilinho, bem só. Vou virar de novo, tá bom? É isso aí do que eu vou falar agora, você tá com mais. Vamos lá, lindinhos. Vou pegar aqui de novo mais um ciclo, tá bom? Outro ciclo trigonométrico, usando meu compasso, todo bonitinho. Só usar meu compasso aqui, ó. Aqui. Minha circunferência trigonométrica. Se é uma circunferência trigonométrica, então o eixo vertical e o eixo horizontal têm nomes. Passando pelo zero, tem mais um, né? Então aqui é o eixo do seno, eixo do cosseno, eixo da tangente. Tudo bem? Olha o que acontece. Nós guardamos que seno é mais aqui, aqui, menos aqui, aqui. Cosseno é mais aqui, aqui, negativo aqui, aqui. Tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante. Negativa no segundo e quarto quadrante. O que o Luquinha está dizendo para a gente é o seguinte, eu ia falar agora para vocês. Para guardar os sinais de seno e cosseno, tem bem tranquilo, bem facinho de analisar. Olha o que acontece. Quando você vai trabalhar seno, cosseno e tangente, tá ok? Dentro do ciclo, para entender os sinais, basta lembrar para mim de uma relaçãozinha. Olha só, no segundo quadrante só tem uma delas, aqui está a origem, tá bom? No segundo quadrante só tem uma delas que é positivo, que é o seno. Só o seno é positivo, o cosseno e a tangente são negativas, tudo bem? Embaixo, quando eu olho no terceiro quadrante, só uma delas é positivo, só a tangente. Seno e cosseno são negativos, João. Então aqui só a tangente é positiva. No quarto quadrante, só uma delas é positiva, só o cosseno. Seno e tangente são negativas, ó. Então aqui só o cosseno é positivo. No primeiro quadrante, seno, cosseno e tangente são positivos. Então os três são positivos. Aí o que dá para guardar mais fácil, você vai lembrar assim, ó. Primeiro quadrante não tem graça, todo mundo é positivo. No segundo é o seno, só e somente o seno. No terceiro, só a tangente, só e somente a tangente. No quarto, só o cosseno, só e somente o cosseno. Aí para ficar mais fácil, nós guardamos assim, ó. Sinais, seno, cosseno e tangente. No ciclo, eu lembro do setacô. Setacô. Como aqui no primeiro quadrante todo mundo é positivo, então fica setacô mais, tá? A partir do segundo quadrante, guarda comigo. Setacô mais. Aí, para incrementar, eu posso contar os quadrantes. De que maneira? C, 12, tá, 13, co, 14. O que significa isso? Setacô mais 12, 13, 14. Por que 12, 13, 14? Seno positivo, primeiro e segundo quadrante. Tangente
positiva, primeiro e terceiro quadrante. Cosseno positivo, primeiro e quarto quadrante. Então, para guardar o sinal, faz a bolinha, deixa os eixos, cosseno, seno, tangente. E lembra, setaco mais. Seno positivo, primeiro e segundo. Tangente positiva, primeiro, terceiro. Cosseno positivo, primeiro e quarto. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos viajar um pouquinho. Ó, lembra que eu dividi assim, né? De 0 a 90 é o primeiro quadrante. De 90 a 180, segundo quadrante. De 180 a 270, terceiro quadrante. De 270 até fechar a minha bolinha, 360, fechou então o nosso quarto quadrante. Aqui, gatinhos, nós vamos incrementar os nossos ângulos notáveis. Quais são os nossos ângulos notáveis? Nós já brincamos, né? Lá, 3 deles tem que saber e não pode errar. Que são aqueles que têm origem no triângulo equilátero. Tá ok? No triângulo equilátero, seno, cosseno, tangente. Então, lá no triângulo equilátero e no quadrado, né? Então, 30 e 60 eu acho no triângulo equilátero, o 45 no quadrado, diagonal do quadrado. Aí aqui nós já até brincamos, a musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 3, raiz de 2, e o resto é pra depois. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto, acabou. Então vamos lá assim. Então sendo 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Né? Bem facinho, bem facinho, bem facinho. Tudo sobre 2. Ó, raiz de 3, raiz de 2, e o resto é para depois, né? Aqui. Acho que eu errei aqui. Aqui é 1, né? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Então, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3, raiz de 2, e o resto é para depois. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Tudo bem? Então isso aí nós já vimos. Tranquilo? O que acontece? Do você tá com mais, Manuzinha? O que você não entendeu do você tá com mais, Manu? Vamos lá. Manu, olha, você tá com mais é indicar onde é positivo, tá? O seno é positivo no segundo quadrante. Tangente positiva no terceiro quadrante. Cosseno positivo no quarto quadrante. Então, seta com mais indica onde eles são positivos. Seno positivo, o resto negativo. Tangente positiva, o resto negativo. Cosseno positivo, o resto negativo. E no primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Aí, o que ajuda a gente a guardar é o seguinte. Se eu olhar, então, o ciclo, aqui no primeiro quadrante, todo mundo é mais. No segundo quadrante, só uma delas é positiva. Quem? O seno. No terceiro quadrante, só uma delas é positiva. Quem? Tangente. No quarto quadrante, só uma delas é positiva. Quem? Cosseno. Por isso, setaco. C, que é o seno positivo. Tá. Tangente positiva. Cosseno positivo. Mais aqui no primeiro, porque todo mundo é mais. Então, setaco mais. 12 por quê? Primeiro e segundo. 13 por quê? Primeiro e terceiro. 14 por quê? Primeiro e quarto. Tudo bem? Você entendeu, Manu? Melhorou, Manuzinha? Vitorinha, essa daqui cai, tá? Ainda mais a ideia de máximo e mínimo, tá bom? Quando eu falo de máximo e mínimo, seno e cosseno, isso cai bastante. Então é bom a gente ter bastante cuidado com essas definições, tá bom? Então, meus amores, 30, 45, 60 tem tabelinha. Nós aprendemos a construir ela juntos, né? Só lembrar a musiquinha que você não erra. Agora, o que é que eu quero discutir com você? Eu quero discutir mais alguns ângulos notáveis. Quais seriam os ângulos notáveis que vão aparecer aqui agora pra gente? Os ângulos que limitam os meus quadrantes. Então eu quero saber seno, cosseno e tangente. De quem, Claudinho? De quem que eu quero saber seno, cosseno e tangente? Dos limites. 0, deixa eu pôr mais em cima aqui.
aqui, do 0, do 90, do 180, do 270 e do 360. O que é que eu quero saber deles? Quero saber seno, cosseno e tangente. Tá ok? Seno, cosseno, se eu souber, eu acho a tangente. Porque tangente é sempre a razão entre seno e o cosseno. Se eu souber quanto vale o seno, então automaticamente, sabendo o cosseno, eu consigo achar o valor da tangente. Tá bom? Isso, de seno e cosseno, tá, Vitória? Porque só o seno e o cosseno que estão presos na bolinha, ó. Só o seno e o cosseno que tem os valores dentro da bolinha. A tangente está de fora. Se ela está de fora, ela cresce ou decresce o tanto que ela quiser. Mas seno e cosseno estão limitados dentro da bolinha. Tudo bem? Gatinhos, lembra pra mim. Ó, aqui o raio é 1. Por que o raio é 1, Claudinho? Porque a circunferência trigonométrica é unitária. Tudo bem? Então, olha comigo, tanto que é facinho. Ó. Quando eu quero seno, cosseno e tangente no ciclo, basta olhar a variação, o quanto eu estou caminhando até encontrar o meu ângulo. Isso, claro, em cada eixo, seno e cosseno. Por exemplo, ó, se eu enxergar o 0 graus aqui, o 0 está aqui. Ó. O 0 graus, ele pertence a qual eixo? Ele está em cima de qual eixo? Eixo seno, eixo cosseno ou eixo seno? Se eu prestar atenção, o 0 graus está em cima do eixo cosseno. Tá ok? Agora, a partir da origem, devagar, tá bom? A partir da origem. Se eu olhar aqui o 0 até a origem, o 0 está em cima do eixo cosseno. Aí eu vou olhar a variação. Se eu estou olhando o 0, ele pertence ao eixo cosseno. Se ele pertence ao eixo cosseno, não tem variação para seno. Então, quanto vale o seno de 0? O seno de 0 vale 0. Por que vale 0, Claudinho? Você está usando drogas? Não. Olha só, se eu olhar o 0 graus, em relação ao eixo seno, não tem variação. Está vendo aqui? Como não tem variação, vou desativar aqui de novo, gatinhos. Como não tem variação para seno, seno de 0... vale 0. Mas se eu olhar o cosseno, olha a distância até a origem. Em cima do cosseno, a distância da origem é o próprio raio, ó. Então, quanto vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 é essa variação. Então, quanto vale o cosseno de 0 é o raio. Mas o raio não é 1. Então, o cosseno de 0 vale 1. Tudo bem? Por que 1, Claudinho? Porque é o próprio raio, ó. Vamos ver se você entendeu a ideia. Vou lá para o 90. Se eu olhar o 90 está em cima de qual eixo? Do eixo do seno. Se ele está em cima do eixo do seno, o que vai acontecer? A variação para cosseno não tem. Então, quanto vale o cosseno de 90? O cosseno de 90, se eu olhar aqui, ó, ele está aqui, ó, em cima do seno. Se eu olhar em relação ao cosseno, não tem variação. Se não tem variação, cosseno de 90 é 0. Mas, se eu olhar em relação ao seno, ele está em cima do eixo seno. Se ele está em cima do eixo seno, qual que é a variação dele? O próprio raio. Se é o próprio raio, seno de 90 vale 1. Ah, Claudinho, então entendi, cara. Esse troço é fácil, é muito fácil. Olha só, vamos olhar os 180 graus, está aqui agora. Se eu olhar o cosseno, vamos olhar o seno primeiro, né? O 180 também está em cima do eixo cosseno, ó. Se ele está em cima do eixo cosseno, o cosseno dele é a variação do raio. Quanto vale o raio? Vale 1. Mas o 180 não está na parte negativa por cosseno? Então, quanto vale o danado do cosseno de 180? É o raio, só que na parte negativa. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Tudo bem? E o seno de 180? Como ele está em cima do cosseno, não tem variação de seno. Vale 0. Vamos que está ficando bonitinho. Agora para o 270, vamos lá. 270 está em cima do eixo seno. Então já sei que o seno é o raio. O seno dele é o raio, ó. Só que está na parte negativa. Seno de 270 é menos 1. Tudo bem? Se eu quero o cosseno, não tem variação para o cosseno. O cosseno está aqui, ó. Se ele está em cima do eixo do seno, para cosseno não varia. Se não vai variar, é 0. O 360... ele tem as mesmas características do 0. Então, o que vale para 0, vale para 360. Ou seja, o seno de 360 é 0 e o cosseno dele é 1. Tudo bem?
Ok, ficou lindo. Eu consegui enxergar, Claudinho, como é que acha seno e cosseno de 0, 90, 180, 270 e 360. Então eu sei 0, 90, 180, 270 e 360 que são os meus limites. Tá ok? Então como é que eu faço para achar a tangente? Eu lembro que tangente é seno em cima, cossa embaixo. Então a razão do seno para cosseno é o valor da tangente. Então vamos lá, devagarinho. Faço seno sobre o cosseno. Na primeira, 0 dividido por 1 dá 0. O que significa? Que tangente de 0 vale 0. Na segunda, seno sobre o cosseno. 1 dividido para 0 pode? Não pode. Primeiro mandamento da matemática: jamais dividirás por 0. E assim foi por todos e todos os séculos. Amém. Não pode. Divisão por 0 é nunca. Não posso dividir por 0. Então, se tem 0 no denominador, essa divisão não existe. Não está definida. Então, a tangente de 90 não existe. Não está definida. Porque tem 0 embaixo. Aqui pode. 0 em cima não tem problema. 0 dividido por menos 1 dá 0. Menos 1 para 0 pode? Não pode. Primeiro mandamento da matemática: jamais dividirás por 0. E assim foi por todos e todos os séculos. Amém. Então, menos 1 para 0 não pode. Então, em 270, também não tem definição para tangente. 0 dividido por 1 pode. 0 dividido por 1 dá 0. Tudo bem? Então, vamos lá de novo. Seno, cosseno e tangente dos limitantes dos meus quadrantes. Então, seno de 0 é 0. Cosseno de 0 é 1. Tangente de 0 é 0. Tangente de 90 é 1. Seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0. Tangente de 90 não está determinada, porque vai ter 0 embaixo. Tá ok? Seno de 180 é 0. Cosseno de 180 menos 1. Tangente de 180 é 0. 0 em cima pode, não pode é embaixo. Para o 270, seno é menos 1. Cosseno é 0. Tangente também não está determinada, porque não pode dividir por 0. No 360 é o mesmo comportamento do 0. Então, seno é 0, cosseno é 1 e a tangente também é 0. Tá bom? Para ficar mais fácil, o que vai acontecer? Vou virar de novo, tá? Para a gente conversar um pouquinho antes de eu fechar. Para ficar mais fácil, tem um macetezinho para você conseguir. Vou habilitar aqui. Show! E aí, gatinhos? Todo mundo compreendeu a ideia de como achar seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis no círculo? 0, 90, 180, 270 e 360. Por que eles são interessantes? Porque eu tenho algumas relações importantes. Por exemplo, o seno. O seno nunca vai admitir um valor menor que menos 1. Então, o mínimo que ele pode ser é menos 1. Se é o mínimo é menos 1, então eu digo que o seno é limitado. O menor valor dele é menos 1. Assim como não tem um maior valor para seno do que 1. Então, o máximo que o seno pode ter como valor é 1. Quando é que ele vale 1? Quando ele vale 90 graus. Tudo bem? Então, o seno de 91, que é o máximo do nosso ciclo. Tudo bem? Quando é que ele vale o menor valor possível para o seno? É quando ele vale menos 1. Em qual ângulo que ele vale menos 1? Ele vale menos 1 lá no 270 graus. Então, o menor valor possível para o ângulo, para o seno de 270, para a função seno, o menor valor possível para ela é menos 1 quando o ângulo é 270 graus lá no círculo. Mesma coisa para o cosseno. O cosseno tem máximo. Qual o maior valor possível para ele? É quando ele vale 1. Quando ele vale 1? No 0 e no 360 graus. Quando ele é mínimo? Quando ele vale menos 1. Quando é que ele vale menos 1? Lá nos 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Tangente, Claudinho, tem máximo, tem mínimo? Tangente, ela pode crescer ou decrescer o tanto que ela quiser. Tá ok? Porque ela está de fora da bolinha. Como ela está de fora do ciclo, ela pode crescer e crescer do jeito que ela quiser. Só ressalvo que, quando estiver em 90 graus e estiver em 270 graus, a tangente não está definida. Por quê? Porque eu tenho uma divisão por 0. Se eu tenho uma divisão por 0, aí não tem como a gente resolver essa continha. Tudo bem? Lembra, primeiro mandamento da matemática: jamais dividirás por 0. E assim foi por todos e todos os séculos. Amém. Ok? Meus amores, dá para você brincar com algumas coisinhas já. Tá ok? Eu vou encerrar, senão eu vou te enjoando aqui, enchendo o saco e não paro. Dá para você brincar um pouquinho com os exercícios
que estão na página 373. 373, 374. Então, brinquem para mim. Tentem resolver os exercícios da página 373 e 374. Só essas duas páginas, tá bom? Porque para eu não ficar judiando demais de você. E na próxima aula, eu vou para o quadro. Aí nós vamos resolver exercício no quadro. Quando começar a aula, antes de qualquer situação, eu vou perguntar, gente, qual exercício não saiu? Aí você me fala, nós vamos para o quadro e resolvemos juntos, tá bom? Meus amores, beijo para vocês. Próxima aula, te apresento representação geométrica disso, tá ok? Te apresento redução ao primeiro quadrante e dá pra gente brincar um monte de exercícios. Amo vocês, tô morrendo de saudade de vocês. Se cuidem, tá ok? E qualquer coisa, tem o Instagram. Manda lá pra mim no Instagram que a gente vai conversando, tá ok? Beijo, 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 beijo. Qualquer coisa, estou à disposição. Beijão, gatinhos.